E nesta semana a gente vai... Perdão, tô com um pouco de pigarro devido à sinusite, crise de sinusite. Mas vamos tentar fazer essa aula fluir. Então, voltando, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e aprofundar os nossos estudos sobre arte no cotidiano, mas mais especificamente voltado para a arte contemporânea e uma das vertentes dessa arte contemporânea, que é o grafite, certo? E com toda certeza não é uma novidade para vocês já ouviram falar o que é o grafite, mas será que vocês já se perguntaram o que é que significa a palavra grafite? Então, pela nomenclatura, grafite significa em latim, vem do grafo, que é escrever a palavra. Então, o grafite nada mais é do que escrever a palavra. Ele nasce lá em Nova York, ou ele surge lá em Nova York, como vocês preferirem, ele se apresenta na cidade de Nova York, na década de 1970, certo? Então, século passado, dentro de um contexto social bem difícil lá na cidade de Nova York, mais especificamente no bairro do Brooklyn, certo? E então, o que é que está acontecendo nesse momento, né, nessa cidade? Esse bairro em específico está passando por uma dificuldade vistas da sociedade. Então, esse bairro não tem acesso aos serviços públicos com facilidade, assim como o centro de Nova York, por se tratar de um bairro periférico. Então, há uma dificuldade dessa população para com as suas necessidades enquanto cidadãos básicas, como acesso à alimentação, como acesso à educação, acesso à saúde, acesso inclusive à cultura, certo? Então, essas pessoas têm dificuldades e elas começam a fazer manifestações que já haviam ocorrido, já vinham ocorrendo, mais na década de 1970, com o surgimento e o desenvolvimento da cultura do hip hop, porque veja só, o grafite ele não surge como uma manifestação isolada, uma manifestação artística isolada, ele surge como uma manifestação inserida, particular e específica de um movimento cultural, que é o hip hop. O movimento cultural do hip hop ele surge e composto, como o próprio nome já está dizendo, composto por algumas manifestações artísticas. O grafite que nós temos um movimento do rap, tá? Então as manifestações dos artistas voltados para o rap, então os MCs, e a gente tem também as manifestações voltadas para o teatro e a dança. No teatro no sentido de, a partir do momento em que o rapper tá lá colocando, soletrando não, perdão, não é decifrando, gente, qual é a palavra? Narrando a sua música ou contando a sua história letrada e ritmada, ele está se manifestando e ele está fazendo uso de técnicas teatrais. Então, por isso eu coloco que o rapper também é um artista cênico, a partir do momento em que ele vai interpretar, ele vai dar emoção àquela música, tá? E aí nós temos, voltando aqui, nós temos o grafite, nós temos o movimento voltado para a música, que é o rap, tá? E nós temos o movimento ainda do rap voltado para o teatro, a partir do momento em que ele está ali se manifestando, está ali colocando sua interpretação. E a gente tem também o movimento da dança, tá? Que aí a gente tem o break, como assim é conhecido, ok? Então, com toda certeza, tudo isso que eu falei aqui para vocês está inserido no cotidiano de vocês também. Muito embora talvez vocês não tenham feito parte de algum grupo, mas vocês já ouviram falar de um colega, de um amigo, ou até mesmo de um artista mais distante, né? E aí eu insiro isso também, um colega, amigo, artista conhecido,
mais distante, que surgiu na periferia e surgiu produzindo, fazendo esse tipo de arte. E assim também é com o grafite, tá? Então, retomando aqui, o grafite ele surge dentro desse contexto social, um contexto social fragilizado, né, que a gente pode observar inclusive até os dias atuais, principalmente quem está nas periferias, a gente vê quem mora nas periferias sofrendo com esses acessos ao que é básico para uma população, né, educação, saúde, lazer, cultura. Então, existe essa dificuldade até hoje, e tanto existe, tanto é falado, tanto é discutido por artistas que produzem sua arte na periferia. E aí, por se tratar de problemáticas sociais, o grafite surge como arte de manifestação, de uma arte polêmica, uma arte de manifestação mais polêmica, mais difícil, mais colocada como algo até pejorativo, né? Quando a gente faz uma comparação do que é grafite e pichação, muitos vão dizer, no senso comum, que grafite é quando o artista produz desenhos, e desenhos figurativos, onde eu consigo identificar o que está ali sendo colocado. E a pichação é aquele desenho ali, feito de grafia, olha só, a grafia, o que a gente falou lá atrás sobre o significado do grafite, né? Então, aqueles desenhos feitos em grafia, quando ou muitas vezes eu não consigo identificar o que é que seja aquilo, né? A não ser aquele grupo específico que fez aquele rolê e fez aquela pichação ali em determinado local nas ruas. Então, geralmente é isso o que todo mundo fala, o que o senso comum fala. Porém, na arte a gente tem uma outra compreensão do que é que seja o grafite e a pichação. Vejamos bem, a arte ela tem por finalidade também ser um tipo de manifestação onde o ser humano ele se propõe a questionar-se, onde ele é subversivo. O que é ser subversivo? É o ser aquela pessoa que vai contra o que é o senso comum, que vai contra o que está sendo colocado pela sociedade, o que é regra para a sociedade, ou o que é tido como moral para essa sociedade. A arte, ela também se propõe a isso. E ela se propõe a isso através de uma de suas manifestações, que é o grafite, que é a pichação. Na arte, o grafite e a pichação são a mesma coisa, certo? Então, entendam, compreendam que a partir de agora, a partir desse momento, caso vocês tinham a compreensão de que pichação e grafite eram coisas diferentes, vocês vão ter a compreensão de que sim, são coisas similares que fazem parte do grafite, que fazem parte dessa manifestação pertencente ao hip hop. Então, o grafite e a pichação são manifestações similares, que vão se utilizar de técnicas similares para desenvolver um trabalho, para desenvolver uma obra artística, ok? Então, pichação, embora seja tida, assim como o grafite, embora sejam tidos como vandalismo, né? Como pela lei, vandalismo, o que é? Vandalismo é você deteriorar, é você prejudicar, é você sujar um ambiente o qual não é seu, né? Então, seja público ou seja privado, você está destruindo aquele espaço, você está desmanchando. Então, caso você faça um grafite lindo, maravilhoso, cheio de técnicas, cheio de perfeição artística, por assim dizer, a gente pode colocar isso como vandalismo para a sociedade de modo geral, para as leis que estão colocadas na nossa sociedade. Porém, se a gente pedir autorização para produzir esse trabalho, aí sim nós teremos ok, legalizado, e não mais um vandalismo, tá bom? Então, por mais que eu, artista, produza meu trabalho, vá lá em uma parede e pinte sem autorização,
e piche sem autorização e use o meu jet, a minha latinha sem autorização, eu vou estar produzindo vandalismo. Mas esse vandalismo não deixa de ser um ato artístico. E quando eu estou falando que é um ato artístico, eu estou falando que é um ato artístico para a arte, para o entendimento do que seja a arte, certo? Então, entendam que eu tenho para a sociedade uma quebra, eu tenho uma subversão do que é o correto, do que é moral, legal. Porém, dentro da arte, eu tenho uma produção artística. É o mesmo desenho, mas de entendimentos diferentes, com entendimentos diferentes. Por que na arte a gente considera uma pichação? Por que na arte a gente considera esse vandalismo como manifestação artística? Lembram que na primeira aula eu falei para vocês que a arte é comunicação, que a arte é expressão, que a arte é emoção, eu colocar a minha ideia para que as outras pessoas possam visualizar, eu colocar a minha ideia para que as outras pessoas possam compreender. Então, dentro desse entendimento, essa manifestação, essa comunicação, essa forma de se colocar, ela é tida como artística, tá bem? Então, a partir deste momento, a partir de agora, caso vocês ainda não tenham tido essa compreensão, não tenham tido acesso a esse entendimento, a arte considerada vandalismo, pichação, ela é uma produção artística, sim, ela é uma produção artística, inclusive quando as facções, sim, as facções, quando as facções demarcam um local, né? Uma manifestação comum de se ver, né, dentro das periferias. Aquela arte ali produzida, aquela marcação com letras ali produzida, ela é sim uma manifestação artística, ok? Existem manifestações artísticas comunicações voltadas para o belo, então eu vou olhar para aquilo e eu vou admirar, e eu vou achar bonito, e eu vou achar interessante, vai me tocar, vai me emocionar. Existem manifestações artísticas voltadas para o que é feio, o que é grotesco, o que é estranho também, tá? E eu vou olhar para aquilo, eu vou sentir um sentimento, vou ter um sentimento ruim, eu vou ter uma identidade, eu vou ter uma colocação, eu vou ter uma compreensão de que aquilo é de fato sim algo que não é tão bom aos olhos, que não é tão belo aos olhos, mas que está me comunicando algo, que está me dizendo algo, que está me trazendo uma informação. Tá? E arte também é comunicação, ok? Então, resumidamente, nós hoje compreendemos o que é que seja o grafite, de onde é que surge o grafite e como ele se manifesta no nosso cotidiano. Qual a sua relação com pichação, que é, inclusive, a gente pode, assim, por assim dizer, que das manifestações primárias do grafite é a pichação, tá? Então, a partir do momento em que o artista traça pequenos riscos ou picha pequenas letras, picha pequenas letras que identificam o seu próprio nome ou a sua própria identidade ou características relacionadas à sua cultura, elas estão, sim, ligadas àquela pessoa, àquele local, àquele determinado espaço, e elas sim são arte, ok? Então é isto, eu espero que vocês respondam as questões aí, são só 5 questões simples, objetivas e não objetivas, então vocês vão discursivas, né? Vocês vão escrever e outras vocês vão ter opções para marcar. Caso vocês queiram, tem um linkzinho para vocês acessarem um documentário que é bacana, que é interessante, para aprofundar os conhecimentos de vocês, porque vocês sabem que aqui o tempo é curto, e inclusive eu já estou estourando o tempo, 15 minutos. E é isso. Então, uma boa semana para vocês, que vocês fiquem bem. Até a próxima aula, tá bem? Tchau, tchau.